Então, boa noite, meus queridos. Hoje é domingo, 18 horas e 1 minuto. Vamos iniciar o nosso momento de musicoterapia, pedindo primeiramente a Jesus e aos amigos espirituais que nos auxiliem nesse momento de interpretação e que nos auxiliem a ter uma visão mais próxima dos bons espíritos neste momento, e que a luz que venhamos a irradiar, tanto neste momento, quanto na palestra e nas nossas preces, sejam estendidas a muitos que necessitem por todo o nosso planeta. A música de hoje que escolhemos, inclusive foi o Zélit que me mostrou, e eu gosto demais dessa música também, chama-se Ele. É do Alexandre Paredes. E a letra da música diz assim: Ele é o Pai de todos nós. Uns chamam de Deus, de Criador, e outros o chamam de amor, de luz, de vida. Mas Ele é um só e está entre nós. É fácil ouvir sua voz no coração. Ah, será que é fácil mesmo? Então, não importa o nome que tenha, esta força, este ser que nos orienta e nos dirige, e nos ama, e nos bendiz. E nos faz lembrar o que Jesus disse, segundo João, capítulo 12, versículo 35. Ele diz assim: andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. Então, quando nós dizemos, Ele é o Pai de todos nós, Ele está perto de nós, vários o chamam de vários nomes, mas Ele é um só. Ele está perto de nós, está entre nós. Aquele que realmente quiser, poderá ouvi-lo no coração. No coração também o sentimento que está ligado à consciência. Então, se nós nos deixarmos envolver pela luz divina, pelo cidadão cósmico que era Jesus, nós vamos nos conectar com o Pai, com o Cristo. E ambos estarão em sintonia conosco, porque as sintonias deles são uma só, é o mesmo caminho que Cristo segue para chegar a Deus, o mesmo caminho que nós temos que seguir. Então andemos enquanto temos luz. Seja a luz nossa, seja a luz doada por nosso Pai, seja a luz emprestada dos amigos espirituais, seja a luz do nosso anjo guardião, espírito guardião, seja a luz do aprendizado, seja que luz for, enquanto tivermos essa luz próximo de nós, a luz do esclarecimento, do entendimento, vamos caminhar para que a escuridão do mundo de provas e expiações não nos apanhe. Porque nós estamos cercados de problemas, de montanhas a seguir, muralhas a pular, pedras a desviar. Mas, se nós pudermos, ainda no meio disso tudo, andar sentindo nosso Pai no coração, vai ser muito melhor. E também nos faz lembrar o que Paulo disse na primeira epístola a Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Cristo deixou muito claro, eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz. Então, é com Ele que nós temos que nos
orientar, é com os ensinamentos do Cristo que nós temos que buscar as nossas convicções mais profundas, é que nós temos que analisar as nossas decisões mais conscientes. Ele nos ajuda a enxergar esse caminho. Por quê? Porque Ele está perto de nós e todo o bem que nos circunda está esperando por nós para que nós tomemos as decisões verdadeiramente importantes para a nossa existência. Não só para esta vida, mas para a nossa existência. As reformas que fizermos em nós hoje, a luz que angariarmos para o nosso coração hoje, jamais se dissipará se for verdadeira, se for sincera. Então, está na hora desses problemas de pandemia, econômicos, políticos, sociais, todas. Eu acho que não é uma pandemia só que nós vivemos várias pandemias, né? Essas confusões todas que nos circundam, elas precisam ser digeridas por nós como pedras, muralhas, que nós vamos ultrapassar. E nós podemos ultrapassar todas elas, sempre lembrando que Ele está entre nós, sendo mais fácil ouvir a sua voz no coração. Depois ele diz: eu ouço seu nome por toda parte, da voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da fita. Olha que coisa linda! Por toda parte, na natureza, nas aves, nos pássaros, animais, na pedra em silêncio, numa criança a rezar, que é uma coisa linda demais, no som da vida. Qual é o som da sua vida? Você já parou para pensar isso? Nós temos um poema chamado O Som da Minha Vida. Então, o som da sua vida deve ser o som dos homens de fé. E diz Jesus, segundo Marcos, capítulo 7, versículo 24, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Se nós conseguirmos ultrapassar todos esses momentos, sempre ouvindo a sua voz, a voz do Cristo, as leis de Deus, com certeza a nossa vida vai ter um som próprio. Nós não seremos só lágrimas, nós não seremos o som do tormento, nós não seremos o som da ausência, o silêncio da apatia. Ao contrário, nós seremos o som da vida que borbulha, a vida que canta, o som do pássaro, o som da criança de Deus que reza. Nós seremos estes barulhos, nós seremos a própria natureza de ser, que é ser filho de Deus. E aí ele continua dizendo assim: Ele é a paz no meio de nós, o bálsamo que alivia a dor, a luz na escuridão da vida. Ai, que coisa linda! A gente fica assim encantada com essas observações, né? Ele é a paz no meio de nós, que alivia a nossa dor, a luz na escuridão. E me faz lembrar, nós vamos edificar a nossa casa moral sobre as rochas, para que ela seja uma casa firme, para que nós estejamos, seja no plano encarnado, seja no plano desencarnado, que nós tenhamos valores, sonhos e voz firme. Não sirvamos a dois deuses,
sirvamos a um Deus de amor, que está em nós e em toda parte. Ou seja, nós vamos ser a própria luz, nós vamos ser a nossa própria luz, porque estamos angariando luz para nós agora. E, por fim, vai diminuindo a nossa escuridão. E aí nós nos perguntamos, Paulo pergunta, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 23, ele faz uma perguntinha que nós já discutimos aqui numa palestra. Pequenininha, mas olha que profundidade. Ele diz, mas nem todas as coisas edificam. Aí ele pergunta, e os fins? Os fins daquilo que você edifica, aquilo que você está edificando em você hoje. Quais os fins disso? Quando você chegar ao fim desta edificação, o que ela lhe trará de útil? Se você estiver no plano encarnado ou no plano desencarnado, isso que hoje você planta poderá ser a paz que alivia a dor? A luz que dissipa a escuridão em você e ao seu derredor, isso é útil para a sua existência? Você alcançará o fim da sua encarnação, que é transformar-se, mudar-se, fazer-se diferente, capaz de escutar a sua voz, a voz de Cristo, a voz de Deus, a voz de nosso Pai no seu coração? E os fins? O fim, para que serve a sua vida hoje? Para viver agonizando no meio das profundas conturbações que não estão mais escondidas, estão visíveis a todos? E ele continua com ele, ninguém está só. Não importa a pessoa, é fácil sentir seu amor no coração. E me lembro de Tiago, dizendo que Jesus, no capítulo 3, versículo 17, falou que Jesus disse, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então, se nós estivermos sempre com Ele, não nos mantivermos sós, porque a sós nós temos que refletir em como estamos, e não dar os passos na vida como se não precisássemos do Pai, se não precisássemos dos bons espíritos, não precisássemos de ensinamento, nós precisamos de tudo isso. Este é o colo de amor que Deus, que o Cristo nos dá. É o apoio, é o auxílio, é esta sabedoria que nós ainda, infantis em nossa maturidade emocional e em nosso conhecimento intelectual, não vemos, está escuro para nós ainda. E o que é que ele faz? O que é que esta misericórdia tão prudente, divina e amorosa nos dá? Jesus nos lembra, se você prestar atenção nos ensinamentos, no Evangelho, no caminho que ensinei para chegarmos ao Pai, você descobrirá que primeiro esta sabedoria que vem do alto, ela primeiramente é pura. Não tem partidos, ela só lhe quer bem. Ele é cheio de misericórdia. Ela ajuda você de um jeitinho, ajuda de outro, para ver se você consegue entender, para você se libertar das prisões psicológicas de hoje e almejar a
esperança, como aquele degrau que você vai subir, porque você sabe que a mão de Deus estará lá para te ajudar a subir, e o Cristo está do seu lado para lhe dar o braço e lhe ensinar a movimentar os pés, para driblar as pedras, subir e descer as montanhas e subir esse degrau. E por fim, ele diz assim: ouço sua voz em toda parte, no som da vida. E aí, me lembro do que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 4. Jesus ensinou aos discípulos e disse-lhes: ide vós também para a vinha, dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. E conclui, Emmanuel conclui, vives sitiado pela dificuldade e pelo infortúnio? Trabalha para o bem geral, mesmo assim, porque o Senhor concedeu a cada cooperador o material conveniente e justo. Não há fardo maior do que podemos carregar. Isso é amor. Eu acho até que os fardos que carregamos podem nos parecer, de vez em quando, pesados, mas são muito mais leves do que poderíamos aguentar. Poderíamos aguentar mais fardos, mas primeiro, nosso Mestre Jesus e nosso Pai amoroso espera que nós cresçamos um pouco, que nós venhamos a amadurecer um pouco, para nos dar as próximas provas, as próximas expiações, em grau e quantidade suportáveis por nossos ombros. E nós também comentamos em muitas palestras que a dor que nós enxergamos, ela é nada mais, nada menos do que o exercício emocional para a conscientização de nós mesmos sobre nós. O quanto mudamos, o quanto temos uma visão alterada hoje, o quanto o trabalho no bem, o evangelho, a moral cristã, pensar no Pai misericordioso, buscar por prece a sua ajuda, nos faz reinterpretar o significado da nossa vida. Até o significado da nova criança, a criança que nasce, ela para nós, ela muda de sentido, continua sendo fofinha, lindinha, bonitinha, mas é muito mais. Nós conseguimos enxergar no ser que nasce, seja pobre, seja rico, seja feio, seja bonito, que naquele ser que nasce há o quântico, o quantum de amor e de misericórdia. É a grande oportunidade de fazer estas reflexões que nós estamos fazendo agora. E mais, meus irmãos, quantas pessoas estão no mundo hoje sem a oportunidade de ouvir o som da misericórdia e dessas palavras do Evangelho voltadas ao bem e à libertação do ser, como som em suas vidas. Nós somos privilegiados porque somos capazes de acreditar e buscar e nos esforçarmos pelo amor da misericórdia. Que Jesus nos abençoe a todos. Que Deus abençoe todas as nossas famílias, as nossas casas, os nossos amigos que desencarnaram por causa de doenças,
os nossos amigos que desencarnaram, os nossos familiares, os nossos conhecidos, todos que desencarnaram nesta época, que eles sejam abraçados por este colo amoroso chamado Pai, e que eles tenham a oportunidade de ouvir nossas palavras e também se sentirem amados, e que a misericórdia de nosso Pai amado também se estenda aos nossos familiares, amigos, ao nosso centro, aos nossos amigos, à nossa família espírita encarnada. Que Deus abençoe a todos nós. Vamos ouvir essa música? Vamos? Ele é o Bar. Os nós chamam de Deus, de Criador, e outros o chamam de amor, de vida, mas Ele é um só, está entre nós. É fácil ouvir sua voz no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, na natureza, cantam pelo ar, silêncio. Na voz de um menino a rezar, no som da vida. Ele é a paz no meio de nós, o bálsamo que alivia a dor, a luz na escuridão da vida. Com ele ninguém está só, não importa a pessoa. É fácil sentir seu amor no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia a voz de um menino a rezar no som da vida. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia a voz de um menino a rezar no som da vida.